Olá galera, tudo bem? Então, hoje eu estou trazendo um assunto muito delicado. Meu amigo, hoje é o seguinte: se você quer realmente não ter mais dúvidas com combinação de sinais na multiplicação, divisão, soma, subtração, assiste esse vídeo até o final, tenta aprender regra por regra, volte o vídeo quantas vezes for necessário. E vou te falar uma coisa: quiser comparar se está certo ou errado, arme na calculadora, tá? Porque se você ficar comparando com livros e outros professores, não é que eles estão errados, é que cada um tem uma forma de abordar esse assunto. Eu, como tive problema no início, quando eu era mais jovem, depois fui fazer matemática e antes disso até eu já consegui entender o que acontece, eu vou te mostrar a realidade. Não tem macete aqui. Você vai aprender, entendeu? Então, vamos comigo aqui. Ó, sinais iguais, começa por aqui, olha, no título do vídeo. Sinais iguais mais sinais diferentes menos, isso só serve na multiplicação e na divisão. Então esqueça que soma e subtração isso vai acontecer sempre, tá? E vou dar exemplos, tá? Ó, multiplicação de mais com mais vai dar mais. Então exemplo, deixa eu pegar um lápis aqui rapidinho. Eu tenho aqui menos 3, ó, multiplico por menos 4. O que eu tenho? Tenho 12. Por quê? Menos aqui, menos aqui. Ó, a regra aqui, ó, menos com menos deu mais, ok? Então, o 12 aqui não botei sinal, mas quando não bota é porque ele é positivo. Se você esquecer, se for de menos, se esquecer, vai estar errado. E é claro, se eu multiplicar 3 por 4, vai dar 12. Por quê? O 3 sem sinal significa que ele é positivo. O 4 também sem sinal significa que ele é positivo. Então, mais 3 vezes mais 4, mais 12. Então, repare, gente, ó. Sinais iguais, ó, multiplicação, ó, são iguais, mais e mais, vai dar mais. Sinais iguais, multiplicação, menos com menos, vai dar mais. Isso aqui, olha. Essa situação aqui, sinais diferentes, olha. Tá vendo? Aqui é mais, aqui é menos. Multiplicação, sinais diferentes, resultado menos. Ó, menos e mais, menos na multiplicação. Ou seja, se eu pegar menos 3, multiplicar por 4, eu vou ter menos 12. Ou então, se eu pegar, multiplicar mais 3 por menos 4, vou ter menos 12. Você pode pensar daqui também ao contrário, multiplicar, botar o 4 aqui e botar o menos 3 aqui. Então, essa regra vocês precisam gravar. Tá? Sinais iguais na multiplicação. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Então, vamos lá. Sinais iguais na multiplicação. Ó, mais vezes mais são sinais iguais. E menos vezes menos também são sinais iguais. Então vai dar mais todos os dois, ok? Mas se você tiver a multiplicação, o primeiro for um dos dois tiver sinais diferentes, obviamente os dois sinais diferentes, né? Vai dar menos, tá? Não importa se o primeiro é negativo e o segundo positivo ou vice-versa. Nas duas situações, sinais diferentes menos. Então grave aí. Já foi esse quadro aqui. Decore, aprenda, tá? Eu dei exemplos antes. Agora, a divisão, gente, a divisão é a mesma regra da multiplicação nesse sentido aqui, olha. Sinais iguais mais, ó. Se eu divido mais 12, divido por mais 3, eu vou ter mais 4. E se eu divido menos 12 por menos 3, eu vou ter mais 4 também, tá? Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Então, eu falei nesse exemplo que eu dei que são esses dois, que são sinais iguais, ó, mais com mais, para dar mais, e menos com menos, que são iguais, que também dá mais. Agora, nessas linhas, nesses dois aqui que eu vou fazer o exemplo agora, são sinais diferentes. Então, se eu tivesse mais 12 dividido por menos 3, eu tenho menos 4.
Ou se fosse o contrário, ter menos 12 dividido por 3 positivo, eu teria menos 4. Então repare, ó, sinais iguais mais que é o de cima, né? E esses dois aqui, ó, sinais diferentes, entre parênteses aqui, ó, sinais diferentes vai me dar resultado menos. Então a divisão tem a mesma regra da multiplicação. Tá? Vamos lá, você divide mais dividido por mais, você vai ter mais. Menos dividido por menos, vai ter menos. Desculpa, vai ter mais. Ou seja, gente, você vai divisão de dois números negativos vai dar resultado positivo. Divisão de dois números positivos vai dar positivo mesmo. Busca sinais iguais mais. Lá na multiplicação é a mesma coisa. Multiplicação de dois números positivos vai dar positivo. Multiplicação de dois números negativos vai dar positivo. Aí quando for diferente, divisão de números sinais diferentes vai dar negativo, né? Vai dar menos. Divisão de... né? Aí não importa a ordem, vai aparecer um menos ou mais na primeiro, não tem problema a ordem não, tá? Vai permanecer você reparar se a divisão de sinais diferentes vai resultar em menos, ou se for divisão de sinais iguais vai resultar em mais. Ok? Vamos para o próximo. Agora é a hora que eu quero mais atenção de vocês, porque, por incrível que pareça, é onde a pessoa mais erra. Olha só, adição e subtração. Sem símbolo de associação. O que são os símbolos de associação, gente? Chave, colchete, parente. Sem eles, está aberta a conta aqui. Se tiver só com soma, o resultado vai estar positivo. Se tiver só com sinal negativo, vai estar resultado negativo. Por exemplo, se eu tiver aqui menos 3, menos 5, menos 10. Gente, você vai somar essa dívida toda aqui, esse negativo todo. Então vai ter menos 3, menos 5, menos 8, né? Com menos 10, menos 18. Vai dar aqui menos 18. Você pode até, se tiver muita dificuldade, você está vendo que está tudo negativo, primeiro você bota o sinal de menos. E depois você soma. Tá? Mais um exemplo. Supor que eu tenho menos 5, menos 8 e menos 2. Aqui eu já sei que vai dar menos 15. Porque está tudo negativo. Está aberto, não tem sinal de associação. Aqui não existe multiplicação aqui. Então você está só acumulando dívida. Como você deve 5 reais para um, 8 para outro e 2 para outro. Então você soma toda a dívida aqui. Se tiver medo de errar, está tudo menos, bota o sinal de menos primeiro. E depois vem e soma 5 mais 8, 13, mais 2, 15. Bota 15 aqui atrás. Então você acabou achando a resposta certa. Eu prefiro tentar entender direto sem fazer isso, porque uma hora o aluno pode esquecer. É bom ele entender o que está acontecendo. Tá? Você tem só dívidas, vai continuar com dívida. Tudo negativo, está negativo. Tudo positivo, você não deve nada, é tudo no seu bolso. Tá? Aonde pega um pouquinho mais também, com símbolos. Agora vamos incluir o símbolo de associação. Vou trabalhar só com colchete, só com parênteses, tá, gente? Podendo confundir, não ficar muito carregado. Serve para os outros também. Vou trabalhar só com parênteses aqui. Só com símbolos de associação, só com o símbolo, que é o parênteses, mas serve para os outros. Então eu quero que você entenda o seguinte, muito importante antes de começar a olhar o restante, vocês perceberem o que, gente? Que quando você tem isso aqui, ó, vai dar positivo, como se tivesse um mais. Porque aqui houve uma multiplicação aqui no meio, ó, entre o sinal de mais com o que está entre parênteses, houve uma multiplicação. Ou seja, você ter isso aqui, por isso eu coloquei isso. Deixa eu desfazer aqui. Você ter isso aqui, olha, é a mesma coisa que ter isso aqui. Por que isso? Porque você pode entender isso aqui, sinal de mais de fora, como se tivesse um parente nele e uma multiplicação. Um parente nele e uma multiplicação aqui, ó. Tá? Tenta entender isso aqui, porque vocês vão saber por que eu estou falando isso. Então, olha, tem sinal de mais antes de um positivo que está dentro do parênteses. É a mesma coisa que eu tiver esse sinal de mais multiplicando o que está dentro do parênteses. Aí você já aprendeu na parte anterior do vídeo que acabamos de sair dela, que multiplicação de sinais iguais dá mais, olha. Dá mais. Do mesmo jeito,
quando você tem o menos lá de fora, o mais lá de fora do parente, e aqui dentro você tem menos, existe uma multiplicação. Então vai resultar em menos. Ou se tiver o menos lá de fora, e dentro você tem o mais, está tendo uma multiplicação aqui, ó, entre a cruzinha, entre o sinal de menos e o sinal de adição e o parente, está tendo uma multiplicação. Então vai resultar em menos. É o mesmo. Esses dois aqui, ó, significam a mesma coisa dentro do que eu falei, e esses dois aqui também significam a mesma coisa. Tá? Por que isso que eu estou falando? Vamos supor um exemplo. Eu tenho menos 3 multiplicado por mais 5. Então eu tenho o que? Menos 15. Tá? Gente, o número positivo ele pode ficar sem sinal. Tá? Por exemplo, se eu fizer esse que eu fiz aqui agora, se eu fizer assim, ó, menos 3 multiplicado por 5, vai valer da mesma coisa. Porque eu não botei sinal, mas quando o número do sinal ele é positivo. Tá? Se for positivo, ele pode ficar sem sinal. Se não der confusão, ele pode ficar sem sinal. Entendeu? Então, aí eu tenho também outro exemplo para fazer um parecido com esse aqui. Se eu tiver um 4 positivo, né, e multiplicar por menos 2, eu tenho menos 8. Ó. Porque o sinal do 4 é mais, então houve multiplicação. Sempre que tiver um número de fora, tá vendo multiplicação ali. Mesmo que eu não tenha isso o número, tá? Eu posso ter só o mais aqui, aqui tem o menos. Aqui tem um umzinho que a gente não coloca, mas tem um invisível aqui, que não costuma colocar. Aqui eu tenho mais, aqui tem o menos, está tendo multiplicação aqui de mais com menos, então vai ter menos 2 aqui. Se eu tenho menos lá de fora e tenho 2 positivo aqui, essa implicação aqui de menos com mais, a multiplicação de menos com mais vai me dar menos 2 aqui. Se eu tiver menos e tenho menos 2 lá de dentro, o menos aqui porque é multiplicação, tem o 1 aqui encostado que a gente não bota, mas tem, então o menos de fora está multiplicando com o menos de dentro, vira mais 2. Tá? Isso você tem que saber. É por isso que eu fiz esse vídeo separado, que dificilmente você vai encontrar um vídeo explicando detalhadamente essas ocorrências, porque torna muito trabalhoso o vídeo grande, mas vale a pena. Veja bem, quando você tem mais envolvendo dois produtos positivos que está entre parênteses, o resultado é mais, é positivo. Se você tem uma adição no meio envolvendo dois parênteses que tem número negativo, o resultado é negativo. Vamos ver um exemplo aqui? Faz um número pequeno para poder ficar fácil de entender, tá? Você tem 3 que está somando com 7. Então você vai ter o quê? Você vai ter 10, tá? Quer botar sinalzinho nele? Para ficar melhor de ficar parecido com as sinalizações? Tá aqui, ó. Tá tudo positivo, gente. Se você abrir isso, você vai ter 3 mais 7, que é igual a 10. Por quê? Esse mais aqui, ó, ele multiplica, porque agora tem parentes, né? Então ele multiplica com o mais de lá. Mais e mais dá mais. Aqui fora, antes do 3, aqui, olha, não aparece sinal nenhum. Mas considera que tem um mais aqui se quiser. Tá? Mas quando não aparece nada, é só abrir o parente, tá? Mas se você considera que tem um mais, que o mais não é necessário aparecer, você tem um mais que multiplica o mais de dentro. Então, por isso que fica positivo. O 3 fica positivo também por causa desse que eu acabei de falar, mais vezes mais. O 7, então a gente tem o quê? Mais 3 mais 7, que é igual a 10. Por outro lado, se a gente tiver também menos 3 que está somando com menos 7, isso vai me dar menos 10. Por quê? Porque antes do 3 aqui, como tem o mais, a gente não botou nada mais aqui como tivesse o mais, então seria multiplicação de mais com menos. Então prevaleceria o menos. Então eu teria aqui menos 3. E daqui para cá, olha, esse mais aqui estaria fazendo multiplicação quem está dentro. Mais com menos está diferente, a gente dá menos, então menos 7. Aqui a gente tem a soma direta de dívida, lembra que a gente acabou de ver? Que sem assinar associação você está acumulando sua dívida, então você vai somar, vai dar negativo.
É só voltar o vídeo. Deixa eu ver se consigo voltar aqui para a gente ver. Naquela soma direta sem... Aqui, olha. Soma de negativo direto aqui, ó. Sem sinal de associação. Tá tudo negativo? O resultado tem que dar negativo. Assim como se eu tivesse tudo positivo também, a gente não erra quando é tudo positivo, né? Eu teria também o resultado todo positivo quando não tem sinal de associação. Voltando lá. Voltando aqui. Por esse motivo, olha. Daqui, ó, menos 3 e menos 7 eu tenho menos 10. Tá? Volte o vídeo, fica fera, pega uma folha, faça, refaça, para o vídeo, faz primeiro do que eu e vê se o resultado bate. Agora veja bem, gente. Aonde as pessoas se confundem, porque ele pensa aquela regra lá da multiplicação, que sinais iguais dá mais, sinais diferentes menos, ele pensa que isso serve para soma e adição, e vai e erra. Aqui, olha, eu estou aqui com somas, entre parênteses, de sinal de número positivo aqui, com negativo aqui. Pode me dar positivo ou pode me dar negativo. Olha, eu estou com menos aqui, somando com mais aqui, que pode me dar negativo, pode me dar positivo. Então, não adianta você generalizar, falar que combinação de sinais mais com mais dá mais, menos com menos dá menos. E pronto, pensa que é para tudo, tanto para soma, para adição, divisão. Aí erra por isso, porque não é. Menos e menos dá mais, né? Sinais, né? E menos com menos dá mais com mais já é mais mesmo. Sinais iguais de mais dá diferente de menos, isso só serve para multiplicação e divisão. Guarda isso. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Só para multiplicação e divisão. Na subtração e adição, isso nem sempre ocorre. Tirando o fato de quando está sem sinal de associação aqui, né? Só serve quando está sem sinal de associação aqui, olha. Aqui que a gente mostrou em cima, eu vou voltar de novo porque vale a pena, porque eu quero que você aprenda. Tá? Eu não quero que você veja esse vídeo e fique com mais dúvida, eu quero que você aprenda. Então, olha só. Para esse caso aqui em particular, que não tem sinal de associação, o mais com mais na soma está dando mais. Ó, mas só que tem um detalhe. Lá na multiplicação a gente fala que, né, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Olha aqui, que sinais iguais, ó, menos com menos. Deu mais? Não, deu menos. Porque está sem sinal de associação, está o acúmulo de dívida, igual o exemplo que eu fiz aqui, que você pode voltar o vídeo para ver. Tem que deixar isso bem curado, hein, gente. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem que pode, na soma, um sinais diferentes pode dar mais ou pode dar menos. Não é fixo. Vamos lá. Se eu tenho mais 3 aqui e estou somando com menos 2, o que eu tenho? Esse aqui eu abro como positivo porque aqui não bota sinal, mas quem estaria fora aqui seria o mais. Então permanece o mais porque tem uma multiplicação aqui, né? De mais com mais. Esse aqui tem o mais dentro, tem o mais fora e o menos dentro. Então dá menos 2 aqui, porque aqui tem multiplicação. Agora, ó, 3 menos 2 tem um positivo, tá vendo? Agora, se eu estivesse fazendo o 3 positivo, mais, e aqui eu botasse menos 5. Aqui não deu positivo, mas olha aqui, ó. Eu teria o 3 da mesma forma aqui, mas quando eu fizesse essa multiplicação aqui, eu teria menos 5 aqui, olha. Então, 3 menos 5, isso aqui me resulta em número negativo, né, gente? Me resulta em menos 2 aqui, ó. Então, repare que aqui deu mais, mesmo tendo o primeiro número positivo e outro negativo, e aqui deu menos, ó. Tá? O que vai mandar no sinal aqui é o número que tem um módulo maior. O que é módulo maior? Você pegar o número e olhar só para ele. Por exemplo, você pegar esse menos 4 aqui e pegar esse 5, para eu saber qual que é maior, o módulo é o quê? Eu desconsiderar o sinal. Eu vejo como se todo fosse positivo. Tá? É porque eu não vou falar em módulo, a definição de módulo não. Porque tem gente que não conhece. Eu vejo como se tivesse tudo positivo e penso, quem é maior? Maior é o 5. Então, se o sinal de negativo estiver no 5 e não no 4, então eu sei que o resultado aqui tem que permanecer sinal negativo.
Então 5 menos 4 me dá 1. Mas me dá 1 o quê? Negativo, tá? Aliás, aqui no caso, tá? Eu fiz 5 menos 4 para entendimento de quem está fazendo, que às vezes tem problema. Porque 5 menos 4 é 1 positivo, tá? 5 menos 4 na verdade é isso aqui. 5 menos 4 te dá 1. Mas aqui como a gente tem um negativo no 5, então o resultado que tem aqui é um resultado simétrico. Vai te dar menos 5. E menos aqui na adição pode resultar em mais ou menos. Né? Sinais diferentes na adição que estiver envolvendo símbolo de associação, igual colchete, parentes, chaves, pode resultar em mais ou menos. Tá? Por isso você tem que aprender isso aqui. Para não botar todo mundo no mesmo pacote. A divisão, multiplicação e soma e adição, achar que sinais iguais é mais, diferente e menos em tudo. Então reparemos aqui que, olha, para esse caso aqui, como esse 3 ele é maior do que o 2 que está aqui dentro, e houve a combinação da seguinte forma. Esse menos, esse mais aqui multiplicou por menos, né? Virou sinal negativo aqui, sinal diferente na multiplicação dá menos. Esse primeiro aqui é mais com mais. Aí, quer dizer, eu vou ter aqui um positivo, tá? Se eu pegasse, por exemplo, algo desse tipo aqui, olha. Considerando essa segunda aqui, ó, segunda situação aqui, o que eu tenho? Esse aqui tem que lembrar que é menos 5 quando eu abrir aqui, porque né, aqui teria um mais, ou nada se não botar, mas o mais está ali invisível. Então seria multiplicação de mais 1, né, que fica aqui, que a gente não precisa colocar. Mas só para você entender o porquê que a regra permanece sempre. Então daria menos aqui, multiplicação de mais com menos, menos. Aqui já tem multiplicação de mais com mais. Mais de fora, multiplico mais de dentro, me dá positivo. Só agora eu tenho o quê? Eu tenho menos 5 mais 2. O resultado que eu tenho agora é menos 3, né? Porque você pensa da seguinte forma. Você tem 2, que é o positivo, mais deve 5. Você tem duas cartas, mas alguém te pede 5 cartas de baralho. Mas você tem só duas. Você precisaria de ter 3, mas você não tem. Então é negativo. Então, tá? Então, olha. Por isso que você não pode achar que para soma ou subtração, sinais diferentes vai dar menos sempre ou vai dar mais. Pode dar mais, pode dar menos, depende de quem é maior na situação. Se é a dívida, né? Se é o módulo, é o número que está com o sinal negativo, ele é maior, né? Se a gente desconsiderar o sinal, se ele é maior do que o número que está com o sinal positivo. Não quero falar em módulo, tá? Para não ter problemas aí de quem saber o que é módulo. Falar de teoria. Veja bem. Agora aqui, gente, situação aqui. Quando isso acontecer, vai ser positivo sempre e consequências negativas sempre. Vamos ver? Veja bem, essa situação aqui primeiro, vamos ver essa daqui. Ó. Eu tenho positivo aqui, menos o negativo que está aqui dentro. Então, esse menos com menos vai virar mais. Então, é como se eu tivesse mais com mais, né? Uma multiplicação de mais com mais, como se eu tivesse isso. Exemplo, eu tenho 4 menos 2. Eu já sei que isso aqui vai me dar o quê? O 4 está lá na frente mais 2. Então vai me dar mais 6, tá? E aqui eu posso mudar a ordem. Eu posso botar, no caso, mudar a ordem de número de módulo maior. Aqui é o 4 e aqui é o 2. Então o módulo maior seria o 4. Então eu posso botar o quê? Eu posso considerar que fosse o 2 aqui na frente com o sinal de mais. E considerar que o 4 está aqui com o sinal negativo. Você repare que eu vou ter, né? Vou ter o 2 aqui positivo, né? E o menos, que multiplica o menos de dentro, faz o 4 ficar positivo também. Eu tenho também 6. Tá? Então, uma situação igual essa aqui, você vai ter sempre positivo. Na segunda linha, uma situação igual essa, eu vou ter sempre negativo. Eu começo com o número menos 3, que está
Subtraindo, sei lá, de 10 positivo. Isso aqui é igual a quê? Vai me dar negativo aqui. Por quê? Esse menos 3, ele já vai abrir com menos 3 parentes para ele. Esse outro aqui, o menos está fora, vai multiplicar pelo mais que está dentro. Então vai ser multiplicação final diferente da menos. Então eu tenho menos 3, menos 10, menos 13. Tá? E você pode botar o 10 lá, com sinal negativo, e pode trazer o 3 para cá com sinal positivo, que você vai ter uma coisa, quer ver? Se eu começasse lá com menos 10 lá na frente, e menos o mais 3 aqui, eu teria uma coisa. Menos 10 ia abrir, porque lá de fora seria o sinal de mais para ele, só que o 3, o sinal de fora é menos, então implica que o sinal de dentro dele vai virar menos, por causa da modificação. Entendeu? Filezinho esse vídeo, gente. Vocês ficarem fera nisso aí. Agora, acho que para finalizar, né? Já era tempo. A gente tem dois números positivos com a subtração no meio. Isso pode dar positivo ou negativo, tá? Se tiver dois números negativos também com uma subtração no meio, pode dar também positivo ou negativo. Vai depender do número de módulo maior, tá? O que eu quero dizer, gente, de novo, só um pouquinho aqui. Mesmo que você não entenda o que é módulo, não tem problema para agora. Eu estou querendo dizer o seguinte. Por que eu estou falando em módulo? Para quem assistir e souber, estou falando, não achar que eu estou falando bobeira, né? Porque o número negativo é sempre menor do que o positivo. Mas vamos lá. O número negativo é sempre menor que o positivo. Mas aqui eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu tenho um número, por exemplo, menos 4 e tenho 4, quando eu falo de módulo, 4 positivo, né? Quando eu falo de módulo, eu estou considerando os dois positivos para poder reparar quem é maior. Eu estou falando a grosso modo, não estou explicando teoria de módulo. Preste atenção para quem sabe além do que eu estou explicando aqui, para não achar que eu estou falando bobeira. Então, quando a gente fala módulo, a gente iguala, entre aspas, faz de conta que todos os números são positivos, só para você saber quem é maior. Então, se eu tiver menos, por exemplo, se eu falar do mesmo número, menos 4 e 4, eles em módulo, o módulo é uma barra que tem assim, são iguais. Isso vai ser igual a 4 mesmo, tá? Se eu tiver menos 5 e 5 positivo, quando eu falo em módulo, é essa barra assim, os dois barrados. Isso é igual a, os dois vai ser igual a 5 em módulo. Então vai ter como saber quem é maior. Para efeito de sinal, de saber fazer o sinal nessas contas. Quando eu ver, por exemplo, menos 7 e ver 2, módulo de 7 módulo de 2. O módulo de 7 é 7 e o módulo de 2 é 2. Ou o módulo de menos 2 quando for o caso, entendeu? O módulo sempre vai dar um número positivo. Por isso que a gente usa falar em módulo. Porque para não chegar num equívoco de dizer que o número negativo é maior do que o zero ou do que o positivo, tá? Então veja bem, eu já vou explicar isso aqui, mesmo sem falar definição, mas para que vocês entendam. Vamos falar dessa linha aqui, para ver que hora que dá mais e que hora que dá menos. Vamos falar, comecei com falando, eu tenho 4 menos mais 3. O que acontece aqui? O 4 lá da frente, ele abre com um sinal positivo porque o lá de fora seria positivo para ele. O 3 que está nesse segundo parente aqui, ele tem que abrir o sinal negativo por causa do menos aqui que multiplica com o mais de dentro. Multiplicação de mais com menos dá menos. Então agora eu tenho aqui 4 menos 3 que dá 1. Sinal positivo, 1 é positivo. Ok? Por quê? Porque o módulo do 4 ele é maior, né, do que o módulo de 3. Ou seja, 4 é maior do que 3. Prevaleceu o sinal de quem? Do número maior. O sinal do número maior que é o 4 aqui, ó, tá? Agora, vamos supor que eu estivesse fazendo 2, né? 2 menos o mais 3. Aí acontece. O 2 aqui ele abre o sinal positivo para ele, que não tem lá de fora, né? Teria o mais multiplicado de fora. Esse aqui, menos vezes mais, vai me dar menos para ele. Que sinal que vai ter aqui, gente? Ah, faz um modo para ver. O sinal tem que ficar no número que tem um modo maior.
Só você olhar aqui, gente. Desconsidera o sinal de menos aqui. Desconsidera esse cara. Faz conta só para ler o sinal, faz conta que ele é positivo também. Então ele acaba sendo, o 3 é maior do que o 2. Eu não posso dizer que menos 3 é maior do que 2. Que seria falso. Mas desconsiderando o sinal, que aí estou fazendo módulo, então estou dizendo o quê? Deixa eu levar aqui para cima. Estou falando que 2, comparação com o módulo, com esses módulos, eu tenho o que aqui? O módulo de 2 é 2 mesmo. O módulo de 3 é 3. Quem é maior? Esse aqui, né? Então o sinal dele é aqui que vai prevalecer. O sinal negativo que vai prevalecer. Então vai dar o quê? Menos, né, 1. Mesma coisa que você ter duas cartas e alguém te pedir 3 cartas. Você precisaria de uma que você não tem, então você ficaria devendo essa carta para a pessoa, se fosse um jogo. Tá? Beleza. Agora, vamos trabalhar na linha de baixo para a gente fechar esse vídeo. Tá? Ó, menos de subtraindo um que tem menos. E lembra também, gente, que lá em cima eu falei, né, que quando você tem essa combinação aqui de menos multiplicando pelo de dentro, né, o menos fora, que isso aqui acaba dando negativo porque ele acaba sendo menos vezes mais, né, se não é diferente de menos, lembra? E assim como esse aqui com esse, ó, vai ficar positivo porque é como se fosse menos vezes menos que é mais, tá? Eu já fiz com essa intenção de vocês aprenderem isso. Volta o vídeo, se vira vídeo para você ver e rever, tá? Então vamos lá, a gente vai trabalhar essa linha aqui, última linha aqui para raciocinar em cima e fechar o vídeo. Eu tenho aqui menos 3 menos 4. Então eu tenho, abre com menos 3, porque aí fora seria um mais para ele multiplicar ali, daria negativo. E aqui, ó, a multiplicação de fora para dentro de menos com menos que dá mais. Aqui, olha, menos 3 mais 4 me dá um positivo, né? Aqui você pode enxergar o 4 menos o 3 se quiser. Eu posso ler daqui para lá, ó, 4 menos 3. Então tem um positivo. Mas repare, de qualquer forma, se a gente for pensar em módulo, igual eu te falei, você vai tirar o módulo de menos 3 e o módulo de menos 4. Aqui o módulo de menos 3 é 3 e de menos 4 é 4. Quem é maior? Maior é o 4. Então o sinal que está no 4, nessa expressão que vai prevalecer, no número maior, que tem módulo, né? Que tem módulo maior. Nessa expressão aqui, realmente, ele já é maior mesmo que ele sinal positivo. Anteriormente, antes de ser sofrer o sinal da operação, dentro de parênteses, ele tem que pensar nele como módulo. Então você viu que deu positivo, né? Pelo menos porque o sinal prevalece o sinal do número de modo maior. Se eu fizesse o menos 4 menos o menos 3, você já sabe, eu tenho uma ideia que vai acontecer agora, né? Vai dar negativo, porque o menos 4 abre, porque por fora ali, invisível, ele tem o mais, que multiplicaria por menos, só mudaria o sinal para menos, né? Aqui a multiplicação do sinal aqui de fora para dentro é menos com menos, multiplicação de menos com menos dá mais. Então tenho menos 4 mais 3. Aqui eu vou ter o que? Menos 1, né, gente? Porque seria a simetria dessa resposta aqui, né? Numa hora, aqui em cima eu tenho mais do que devo. Eu só devo 3, tenho 4 positivo, depois de conseguir abrir os parênteses. Aqui embaixo eu só tenho 3 e devo 4, por isso vou continuar devendo 1. Ah, vai pensar em módulo? Módulo de menos 4 e módulo de menos 3. Módulo de menos 4 é 4 e módulo de 3 é 3. Quem é maior? Maior é o 4. Se maior é o 4, o sinal do 4 que prevalece aqui, ó, né? O sinal do que está aqui no 4, que é o negativo, vai prevalecer aqui. Entendeu, gente? E só para finalizar, vou resolver uma questãozinha aqui, ó. Vou fazer aqui menos 5
mais menos 3 menos 2 mais menos 1. Vamos lá, olha, esse menos com menos aqui é multiplicação daqui para dentro, então dá mais 5. Aí esse mais com menos multiplicação, se não é diferente, vai dar menos aqui. Daqui para cá, menos com mais dá menos aqui. Daqui para cá, mais com menos dá menos aqui. O que vai dar daqui agora? Primeiro eu somar, olha só, eu vou somar as dívidas primeiro. Aqui eu já sei que só tem no negativo onde eu marquei. Eu vou repetir esse 5 aqui, ó. 5 positivo eu repito aqui. E esse que eu marquei daqui para cá, eu sei que é só somar a negatividade. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 6. Menos 6. Então agora eu estou com essa expressão aqui, ó. Menos 5 mais 5 menos 6. Repare que quem é maior aqui? O módulo de quem é maior? O módulo de 6 é maior que o módulo de 5. Isso se o 6 tem sinal de menos, então o sinal dele, que o módulo dele é maior, que vai prevalecer aqui. Agora só você pensar o quê? Que de 5 para 6, a diferença é de 1, né? Então tem aqui menos 1 como resposta. Ou, se você preferir fazer por simetria, eu boto o 6 positivo e boto o 5 negativo para poder ficar uma conta favorável. 6 menos 1 dá 5, 6 menos 5 dá 1. Só que aqui é contrário. Então a resposta também tem que ser contrária. Isso aqui é mais, a resposta da outra é menos. É resolvido por simetria. Tá? Resolução por simetria, eu vou fazer um vídeo só com isso. Muito obrigado. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, me chame no zap com relação a isso aí. Se tiver alguma coisa errada, algum equívoco, me fale. Com educação na boa, porque eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Ah, meu irmão me ensinou assim. Então beleza, aprendeu? Beleza. Mas se você estiver nesse vídeo é porque você não aprendeu. Se você não aprendeu, eu aconselho você ver e rever e tiver dúvida me perguntar. Tá? Porque outras explicações que você encontrar, se o resultado de uma conta que você for fazer bater, todas elas bater no final, estão certas. Você tem que saber qual que é o melhor para você entender. E a pessoa às vezes fica a vida toda na faculdade e acaba não entendendo isso aí. Tá bom? Se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigado. Fui!